Parte 3. Minha cunhada deu um kit de DNA de presente para o meu filho para destruir meu casamento, mas o karma arruinou o dela quando o filho dela também quis um e os resultados voltaram. Nem mesmo os pais de Sarah estão contentes com o que ela fez. Por exemplo, outro dia decidimos não comparecer a um evento familiar. Por um lado, tínhamos outro compromisso, mas também porque queríamos evitar um pouco o drama de Sarah e porque era doloroso ver Nathan sofrer por tudo que Tommy está passando. Durante o evento, Sarah começou com seu típico monólogo, no qual tentava fazer todo parecer o vilão da história, mas meu sogro a interrompeu e disse para ela se calar porque tudo o que ela estava fazendo era causar mais danos e dor a todos. Ele apontou para Tommy que estava sentado do outro lado da sala e disse: Você não vê o que seus erros causaram? Você não vê que continua machucando a todos? Seus filhos não merecem isso, nem nós. Você deveria aceitar seus erros e se comportar como uma pessoa madura. Então minha sogra acrescentou que não a havia educado para se comportar dessa maneira e que esperava que sua neta não tivesse esse exemplo a seguir. Sarah ameaçou ir embora do local com as crianças já que ninguém na família estava do seu lado, mas meu sogro respondeu que ela podia ir se quisesse, mas que seus netos ficariam. Ele disse que ambos precisavam se afastar do drama que ela havia causado e continuava causando ao seu redor e que os pegaria mais tarde. Então Sarah foi embora e as crianças ficaram brincando. Mais tarde ela ligou para Todd para que fosse passar o dia com eles e ele não hesitou nem por um segundo. Meu sogro disse que as crianças pareciam muito melhor, embora não tenha sido um remédio milagroso, mas estar longe de sua mãe neste momento é o melhor que pode acontecer a eles porque o veneno dela os está transformando e ninguém na família quer isso, exceto, aparentemente, Sarah. No fundo, Sarah não parece se importar com seus filhos, apenas com a forma como ela é vista e não perder para Todd, porque uma verdadeira mãe não machucaria seus filhos com esses jogos, tentaria protegê-los de tudo, mas ao mesmo tempo, uma mãe não teria traído seu marido, mas aqui estamos. Atualização 4. Tempos melhores estão chegando para esta família com as últimas notícias sobre minha cunhada e seus filhos. Para começar, minha cunhada descobriu que Todd havia sido convidado para a casa dos meus sogros depois que ela foi embora e ela não gostou nada disso. Foi até a casa dos meus sogros e os confrontou porque, segundo ela, eles deveriam estar do lado dela e não do Todd. Meus sogros responderam que estariam sempre do lado das crianças em tudo isso e que se Todd lhes fazia bem então estariam do lado dele. De certa forma isso desencadeou sua raiva porque depois de discutir ela pegou um enfeite do jardim da frente e o jogou contra a janela do carro de seus pais. Para não me estender muito nesse ramo da história que é completamente diferente, conto que meu sogro a processou e ela teve que pagar pela janela. Menciono isso porque é importante para o julgamento pela custódia de seus filhos mais adiante. Quanto ao divórcio, as coisas foram bastante bem para Todd, havia provas mais do que suficientes de que Sarah havia sido infiel, então pode-se dizer que Todd saiu ganhando no divórcio. Embora certamente ninguém ganhe em um divórcio, e menos ainda em um por infidelidade, pelo menos Sarah não pôde tirar dele mais do que já havia tirado. Até agora, no caso pela custódia total dos filhos, não direi que foi tão simples, foi exatamente o oposto, mas se você quer saber o resultado, eu te direi, Todd ganhou. Não foi fácil porque tecnicamente Todd não era o pai biológico das crianças, mas depois de meses no tribunal ele conseguiu. Alguns familiares como James e meus sogros testemunharam sobre o caráter de Sarah, também não ajudou o ataque ao carro dos meus sogros, nem o fato de que o juiz estava aberto a considerar dar a custódia total a um pai em vez de a uma mãe, algo que costuma ser incomum. Mas o último prego no caixão foi o comportamento do pai biológico. Esse homem só apareceu por seus próprios motivos egoístas, não querer pagar pensão alimentícia a Sarah se ela tivesse a custódia das crianças. Agora que Sarah não tem a custódia não tem base para processá-lo já que não tem despesas para manter com as crianças. Não sei se Todd poderia exigir algo do pai biológico, mas pelo menos ele não nos disse que tem planos de fazê-lo. Segundo tenho entendido, o pai biológico renunciou formalmente aos seus direitos parentais como se fosse uma adoção. Quero esclarecer que não acompanhei todos os detalhes do caso, então isso é o que sei de forma geral. O importante aqui é que Todd tem a custódia de ambos os filhos, isso já começou a dar frutos, especialmente para Tommy e sua irmã que começaram a terapia. Sarah pode ver seus filhos, mas apenas sob supervisão. Por outro lado, meus sogros podem vê-los quando quiserem segundo o que Todd decidiu, e nós também. Isso também foi positivo para Nathan que está voltando a ter momentos de brincadeira com Tommy como antes. Ainda há muito a ser feito, mas aos poucos as coisas começam a se normalizar e isso é o que importa. Quanto a Sarah, não sei o que te dizer, não tenho tido muito contato com ela desde que a bloqueei e não tenho sabido muito dela desde então. Ela enviou algumas mensagens para seus pais e para James, mas as coisas estão muito frias entre eles agora e não sei se isso mudará em algum momento. Para ser sincera, não estou preocupada com ela.